Fala, benção, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo e o assunto de hoje é um tema, acredito que talvez muito discutido aí entre os cristãos, mas é um tema que é muito relevante, que é como Deus aparece ou se manifesta nos livros da Bíblia. Isso mesmo, você já parou para pensar de que forma é que o Senhor aparece ali em Gênesis, como é que ele aparece no Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e assim até no Apocalipse? Então tá curioso? Fica comigo e vamos juntos aqui ver de que forma é que o Senhor aparece nesses livros da Bíblia, beleza? Então bora pro vídeo! Muito bem, pessoal, estamos aqui e vamos agora dar início a um pequeno estudo. Acredito que não vai ser muito longo e também não vamos falar muito para a gente não nos estendermos, beleza? Então, o tema de hoje é exatamente esse aí. Como Deus aparece na Bíblia, ou seja, Deus na Bíblia, uma jornada de revelação. A Bíblia, um livro composto por diversos textos, revela a história de Deus e seu relacionamento com a humanidade ao longo de suas páginas. Deus se manifesta de maneira distinta, revelando sua natureza, seus planos e seu amor pelo homem. Vai gravando isso aí. Você deve ter percebido que a gente está aí de layout novo, né? Estamos aí tentando levar para vocês o conteúdo de uma forma que fique mais melhorada aí a visão de vocês, de forma que vocês também compreendam na perspectiva de visualização, ou seja, visualizar o conteúdo e também fixar aí a memória de vocês. Então, esse é o nosso novo layout durante os próximos vídeos, até, quem sabe aí, eventualmente, uma outra alteração. Mas, sem muita conversa, bora logo continuar aqui o nosso vídeo de hoje. Deus no Pentateuco. Para quem não sabe, o Pentateuco é a primeira classe, né, de um dos grandes grupos que a Bíblia assim tem, que é composto ali pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, que também é conhecida como a Torá, ou seja, são os 5 primeiros livros da Bíblia. E aqui no Pentateuco nós temos um momento interessante que nós temos aqui que subdividir, onde nós temos aí o momento da criação, que é exatamente no Gênesis, ou seja, aí no Gênesis, Deus criou o universo e o homem, mostrando sua onipotência e também o seu amor. Além disso, o Senhor ele relata aqui no Gênesis a criação do mundo e a própria origem da humanidade, como que a humanidade surgiu. E apresenta aqui também as histórias dos patriarcas, no caso a gente tem Abraão, nós temos Isaac, Jacó, José, e também ali a formação das 12 tribos de Israel. Temos aqui também, no Gênesis, um foco na queda do homem. Temos o dilúvio, a promessa de Deus a Noé. E finaliza ali com a história de José no Egito, preparando o cenário para todo o Êxodo. E é exatamente na aliança, no início aqui do Êxodo, que Deus ele estabelece uma aliança com o povo de Israel, libertando da escravidão. Então, no primeiro momento, nós temos a criação, a queda do homem, e aí nós temos uma aliança. Claro, não é passado os outros eventos, mas bem na frente aí nós temos já a aliança. Aqui no Êxodo, nós temos uma narrativa da escravidão dos israelitas no Egito e também a sua libertação através de Moisés, onde também ali há um pequeno destaque para a travessia do Mar Vermelho e a entrega ao próprio Moisés dos 10 mandamentos ali no Monte Sinai. E também descreve a construção do tabernáculo e as leis para a vida comunitária, que isso vai nos ajudar ou vai nos mostrar de que forma isso é retratado pela jornada que eles vão ali pelo deserto até chegar à fronteira da terra prometida. E aqui nós temos um terceiro momento, que é a lei, que entra Levítico, Número e Deuteronômio. Deus revela a lei,
para o povo de Israel, mostrando sua santidade e justiça. Então, no Levítico, aqui nós temos a apresentação das leis e os regulamentos para a adoração e a vida também moral ali de todos os israelitas. Além disso, inclui também instruções sobre manuscritos, sobre a pureza ritual, o papel dos sacerdotes. Aqui no Levítico também nós vemos a questão do estabelecimento das normas para a vida em comunidades, festivais religiosos. Enfatiza também a santidade e a necessidade de seguir aqui as leis divinas. Já no livro de Número, Deus ele relata o censo dos israelitas e a sua jornada pelo deserto, ou seja, ele descreve as dificuldades e as rebeliões enfrentadas pelo povo e também aqui os castigos que Deus impôs naquele momento ali para aquele povo. E detalha a organização do acampamento e a liderança das 12 tribos. E também aqui nós temos uma ênfase na importância da obediência e a preparação para a entrada na terra prometida. E nós temos, por fim, finalizando o Pentateuco, o livro de Deuteronômio, que é um discurso de Moisés revisando e reafirmando as leis para o povo de Israel. Inclui também instruções sobre adoração, justiça e obediência. Além disso, também destaca aqui a importância de manter a fidelidade a Deus e as consequências da desobediência. E aí a gente vai ter uma finalização com a nomeação de Josué como o sucessor de Moisés e a bênção das tribos. E é isso que nós vemos aqui do Pentateuco. E é dessa forma que o Senhor se revela ou se manifesta ou age em cada um desses livros ou desses 5 primeiros livros. Beleza? Deus nos livros históricos. Nós temos Josué, que Deus guia o povo de Israel na conquista da terra prometida, mostrando sua fidelidade à promessa. Temos Juízes, Deus levanta juízes para libertar Israel do domínio de seus inimigos, mostrando sua misericórdia e compaixão. Temos os reis, Deus escolhe reis para governar Israel, mostrando seu interesse na vida política e social do seu povo. Bom, nesses livros históricos, uma outra parte, né, de um outro bloco que compõe o Antigo Testamento, nós temos muitos. Hein? Começando aqui pelo livro de Josué, o que acontece? Narra a conquista da Terra Prometida sobre a própria liderança de Moisés, que naquele momento ali ele já era o sucessor de Moisés. E descreve a travessia do Jordão, a queda de Jericó. Nós vamos ter também o evento aí da destruição das terras entre as tribos. E no Josué também relata as batalhas e as alianças feitas durante esse período da conquista. E conclui a renovação da aliança e a exortação de Josué ao povo. Aqui nos Juízes conta a história das tribos, dos líderes tribais ali, que é os próprios chamados juízes, que governaram aqui Israel antes da própria monarquia. E mostra um ciclo de pecado, opressão, arrependimento e também, claro, né, de libertação, que é aquele ciclo vicioso, né, que sempre acontece. Ali nesse livro de Josué, o povo peca, é oprimido, se arrepende, pede uma libertação para Deus e Deus liberta. Passado um tempo, esse ciclo vicioso ele volta de novo. Então, ele fica sempre dessa forma aí. Aqui no livro de Ruth, relata a história de Ruth, uma moabita que se torna parte da linhagem de Davi, e também mostra a sua lealdade à sua sogra Noemi, com um papel ali na colheita, no casamento de Boaz. E também destaca, né, aí os temas da redenção e da providência divina. E no final do livro a história se culmina aí com a inclusão de Ruth na genealogia de Jesus. Aí a gente vai lá para 1 Samuel, ainda nos livros históricos, que descreve a transição de Israel de uma federação de tribos para uma monarquia. E inclui a história do profeta Samuel, a unção de Saul como primeiro rei naquele momento, né? Assim como também tem um foco aí para sua queda, inclui a história do profeta Samuel e retrata a ascensão de Davi e suas vitórias, bem como os conflitos com Saul, e também enfatiza o papel de Deus na colheita e na liderança dos reis.
Já no livro de 2 Samuel, né, que na Bíblia hebraica, esse livro é só um, mas aqui ele se divide em dois. Nós temos o primeiro momento aqui de Samuel e temos o segundo momento também. Então, no livro de 2 Samuel, ele foca exatamente no reinado de Davi, nas conquistas deles e seus problemas pessoais. E também narra aí a unificação das tribos, a captura de Jerusalém e as vitórias militares que eles conseguiram ali ao longo desse período. Também inclui eventos como o pecado de Batseba, as revoltas internas, e conclui com a preparação para a construção do templo que será ali, né, realizada por Salomão, filho de Davi. Já no livro de 1 Reis, relata a ascensão de Salomão e a construção do templo de Jerusalém, e descreve a divisão do reino em Israel e Judá após a morte de Salomão. E também inclui histórias de reis de Israel e de Judá, como Acabe, Eliseu. Você também vai ter ali um conflito com os profetas e mostra a crescente apostasia e a corrupção que estava culminando ali também, já nesse período dos reis. No livro de 2 Reis, essa história ela continua, né, ali com os reis de Israel e de Judá. Entretanto, eles vão abandonando aí a destruição de Israel pelos assírios e a queda de Jerusalém pelos babilônicos. Destaca os eventos e as profecias relacionadas ao período do exílio e ao fim também das dinastias. Ainda que no livro de 2 Reis, a Bíblia também ela retrata a luta entre a fidelidade a Deus e a idolatria e enfatiza as consequências do afastamento de Deus. Em 1 Crônicas, foca aí nas genealogias de Israel e no reinado de Davi. Revisa as origens das tribos e a importância do culto no templo. Olha que dado interessante. E destaca aí a preparação para a construção do templo e o papel de Davi como um líder religioso. E também reforça aí a importância de adorar a Deus e manter essa unidade. É importante que mantenhamos uma união constante com Deus. No livro de 2 Crônicas, conta a história dos reis de Judá desde Salomão até o exílio babilônico. E também enfatiza aqui a construção e a dedicação ao templo. E principalmente a importância da adoração a Deus. Claro que ali também inclui, né, relatos sobre a queda de Judá, a destruição do templo, e também foca aí na necessidade de uma reforma e principalmente no que se diz respeito à fidelidade que as pessoas precisavam ter novamente com Deus. Esdras vai relatar ali o retorno dos judeus do exílio babilônico e a reconstrução do templo. Destaca a liderança de Esdras na restauração da lei e também ali da adoração. E ele nos traz aí uma ênfase à importância da purificação e da separação das práticas pagãs, que tinham que ser revistas e reavaliadas. E também reflete aí sobre uma renovação da identidade da fé judaica. Neemias, ainda que fazendo parte dos livros históricos, vai nos dizer exatamente o seguinte: ele vai narrar a reconstrução das muralhas de Jerusalém e as reformas sociais sobre a liderança de Neemias. Mostra também o desafio de restaurar a cidade e enfrentar a oposição. Olha aí. E destaca a importância da justiça e do cumprimento das leis de Deus e reflete sobre a unidade e a renovação espiritual do povo. E Esther, finalizando aqui os livros históricos, conta, né, óbvio, a história de Esther, que era uma judia que se torna a rainha da Pérsia e salvou o seu povo do extermínio. E o interessante é que nesse livro aqui ele também destaca a coragem de Esther e o papel de Mordecai. Enfatiza a providência divina e a importância de defender essa própria justiça, né? Celebra aqui a festa de Purim em memória da salvação dos judeus. E assim nós finalizamos Deus nos livros históricos, ou como o Senhor toma uma ação em cada um desses livros. Agora, Deus nos livros poéticos. Aí no livro poético nós temos Salmos, temos Cantares de Salomão, temos Provérbios e temos Jó. Salmos, Deus se revela como
o Deus da salvação, da justiça e do amor, através das palavras de louvor e súplica dos salmistas. E além disso, aqui nós sabemos, é claro, que Salmos é uma coleção de cânticos e orações que expressam uma ampla gama de emoções e também experiências humanas, que inclui louvor, adoração, inclui arrependimento, inclui as súplicas também do povo, e reflete sobre essa grandeza de Deus e sua intervenção na vida do crente, que também serve aí como um guia espiritual de oração para todos os fiéis. Beleza? É exatamente assim que o Senhor aparece no livro de Salmos. Provérbios. Deus ensina sabedoria e prudência através da sabedoria prática dos conselhos expressos nos provérbios. Ou seja, aqui no Provérbios, esse livro ele nos oferece uma sabedoria da prática para a vida cotidiana através dos provérbios que são listados aqui no livro de Provérbios, né? Óbvio. E também a importância da sabedoria e do temor a Deus, que serve como um manual para viver de forma justa e prudente. Eclesiastes. Deus é apresentado como o Criador de todas as coisas, mostrando a finitude humana e a busca por sentido na vida. Ou seja, no livro de Eclesiastes, reflexiona sobre o sentido da vida e a vaidade das conquistas terrenas e explora a futilidade das realizações humanas sem um propósito divino, ou seja, vai também destacar a importância de temer a Deus e viver de maneira equilibrada, oferecendo uma visão filosófica sobre a vida e o significado da existência. Cantares, Deus celebra o amor e a beleza através da poesia erótica e da celebração do amor entre o homem e a mulher. Ou seja, aqui no livro de Cantares, são poemas líricos que celebram o amor e a beleza do relacionamento conjugal, né? É muito comum você ver ali o Salomão se referindo aí ao homem e à mulher de forma peculiar, tratando ali sua esposa de um modo até bonito, né? Para aquele tempo e também para os nossos dias atuais. Já pensou você chegar aí para sua esposa e falar: meu amor, hoje você é como as éguas de Faraó? Já pensou você falar um negócio desse? Que é isso, rapaz? Tu tá doido? Que negócio é esse de égua de Faraó, rapaz? Não, meu amor, é que eu tô apenas fazendo uma citação ali do livro de Cantares, que Salomão ali muito inspirado, ele faz isso. Tu tá mentindo, rapaz? Tu tá me chamando de égua? Que é isso, rapaz? Então é dessa forma que naquele tempo, né, as declarações eram feitas, mas lembrando, não era que ele dizia que a pessoa era daquela forma. É porque aquilo que ele relacionava tinha alguma característica muito boa que era aplicada ali dentro do relacionamento. Então é por isso que ele, muitas das vezes, ele se expressa dessa forma. Então, essa expressa paixão e o desejo entre o noivo e a noiva, ela reflete sobre a intimidade e o amor verdadeiro, que é interpretado como uma alegoria do relacionamento entre Deus e o seu próprio povo. E também nós temos o livro de Jó, né, que explora a questão do sofrimento humano, a justiça divina através da história de Jó, descreve também as provações e debates entre Jó e seus amigos sobre a razão do sofrimento, também mostra a pessoa de Deus e a restauração da sorte de Jó, reflete sobre a fé e a perseverança em meio às adversidades, ou perseverança, né? Aí em meio às adversidades. Passados os livros poéticos, nós temos aqui Deus nos livros proféticos. Aqui nós temos uma pequena divisão, né? Entre profetas maiores e os profetas menores. Nos profetas maiores, Deus fala através dos profetas maiores, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, anunciando juízo e esperança. Em Isaías, Deus contém ali profecias sobre o julgamento de Israel e também de Judá e a promessa de um futuro Messias. Ou seja, aqui o Senhor já começa a falar sobre
a vinda de Jesus ainda no Antigo Testamento por meio do profeta Isaías, que também é considerado profeta messiânico. Destaca a santidade de Deus e a necessidade de arrependimento, e inclui visões de restauração e esperança para o povo, que reflete sobre o papel de Israel como luz para as nações. Já em Jeremias, nós temos ali profecias sobre o julgamento iminente de Judá e também a promessa de um novo pacto. Aborda também a corrupção social e religiosa e o inevitável exílio babilônico que naquele momento tinha que acontecer. Destaca o chamado ao arrependimento e a esperança de restauração e reflete a dor pessoal do profeta e a sua dedicação à missão divina. Além de Lamentações, nós temos os lamentos sobre a destruição de Jerusalém e o sofrimento também do povo. Também expressa tristeza e arrependimento pelo pecado e a devastação causada naquele período. E também reflete sobre a justiça e a misericórdia de Deus, né? Que o tempo todo ele vinha mostrando ali com esse povo a sua misericórdia. E oferece aí uma visão de esperança e renovação. Ainda no meio das dificuldades, o Senhor sempre dava essa oportunidade para o povo, meio com as adversidades. E Ezequiel apresenta visões e profecias sobre o julgamento de Israel e a futura restauração da nação. Inclui também a visão do Vale de Ossos Secos e a promessa de um novo templo, que inclusive, né, esse Vale de Ossos Secos, os ossos secos apresentava o povo de Israel ali em pecado, longe de Deus, com muita violência. E o exército era exatamente a restauração que Deus faria ali com a nação, caso elas voltassem a servir novamente a Deus, se arrependessem verdadeiramente dos seus pecados e voltassem a servir a Deus. E do livro de Daniel, conta a história dele com seus amigos no exílio babilônico e também as suas visões apocalípticas, né, que destaca aí a fidelidade de Daniel a Deus e a interpretação de sonhos e também de visões. E inclui profecias sobre os futuros reinos e o Messias. E reflete sobre a soberania de Deus e o destino das nações. Então, essa é a forma que Deus aparece aí nos livros proféticos. É apenas um pequeno resumo, né, de como o Senhor aparece aqui ou age em cada um desses livros. Os profetas menores, Deus fala através dos profetas como Oséias, Joel, Amós, denunciando a justiça e a idolatria. Então, em Oséias, nós temos aí a profecia sobre a infidelidade de Israel e o amor constante de Deus. O Senhor ele usa a metáfora do casamento para ilustrar a relação entre Deus e o seu próprio povo, que ele até destaca aí a necessidade de arrependimento e também da restauração. E oferece para aquele povo ali, no livro de Oséias, uma mensagem de esperança e também de redenção. Em Joel, nós vemos aqui profecias sobre o juízo de Deus e a promessa do derramamento do Espírito Santo, que inclusive essa promessa nós vemos o cumprimento dela ali no livro de Atos, capítulo 2. Atos 2, nós vemos aí o cumprimento dessa promessa do Senhor. E descreve uma praga de gafanhotos como um símbolo de desastre iminente para aquele período. E enfatiza também a necessidade de arrependimento e a esperança de restauração, que antecede a promessa de bênçãos e a vinda do Senhor. Em Amós, nós temos advertência sobre a injustiça social e o próprio iminente julgamento de Israel. Em Obadias, a gente vai ter ali a profecia do julgamento de Edom e também o orgulho pela sua própria hostilidade contra Israel. Jonas, né, que é muito conhecido, narra a própria história de Jonas, que é o enviado a Nínive e reluta em pregar e mostra ele a misericórdia de Deus ao perdoar Nínive após o arrependimento. No livro de Miqueias, que é também um dos profetas menores, nós vemos ali profecias sobre o julgamento, a justiça e a própria vinda do Messias. E critica a injustiça social e também a corrupção e promete a restauração para Israel. Em Naum, nós vemos a profecia sobre a queda de Nínive e o julgamento de Deus. Abacuque, né, que questiona muito a justiça diante de um sofrimento e a própria opressão. E ali ele recebe respostas de Deus sobre o plano divino e a necessidade de fé. E também enfatiza ali a confiança em Deus, apesar das próprias adversidades. Sofonias, nós temos profecias sobre o julgamento de Judá e as nações e as promessas de restauração. Ageu exorta o povo a reconstruir o templo e a retomar as práticas religiosas. Em Zacarias, contém as visões e as profecias sobre a restauração de Jerusalém.
Malaquias, nós temos profecias sobre a adoração superficial e a necessidade de um mensageiro para preparar o caminho do Senhor. E aqui nós finalizamos os profetas menores. E temos os profetas posteriores, né? Onde Deus fala ali, através desses profetas, como Daniel, Ageu, encorajando a fé e a esperança no momento da restauração. Deus do Evangelho de Mateus. Mateus apresenta Jesus como o Messias, o rei que veio para estabelecer o reino de Deus. Jesus como legislador. Mateus enfatiza a importância e a lei de Deus e mostra como Jesus veio para cumprir e aperfeiçoar a lei. Jesus como fundador da igreja, ou seja, Mateus destaca a importância da igreja como corpo de Cristo e a missão de levar o evangelho ao mundo. Deus, o evangelho de Marcos. Marcos como servo, ou seja, Marcos enfatiza a natureza servil de Jesus, mostrando-lhe a sua compaixão pelos sofredores e seu desejo de servir aos outros. Jesus como milagreiro, onde ele destaca ali o poder de Jesus através de milagres, mostrando sua autoridade sobre a natureza e sobre as doenças. E Jesus como filho de Deus. Ele apresenta Jesus como filho de Deus, mostrando sua natureza divina e sua união com o Pai. Olha que coisa linda. Deus no Evangelho de Lucas. Ele vai aparecer Jesus como Salvador, Jesus como o amante dos pecadores, Jesus como modelo de perdão, o mais lindo, né, de todos, e Jesus como o promotor da justiça social, ou seja, aquele que não faz separação de pessoas, né? Ele não separa ninguém. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Se ele chama um, ele chama todos. Deus no Evangelho de João. Ele apresenta Jesus como a palavra, onde ele diz que luz apresenta Deus como uma luz que veio ao mundo para iluminar a humanidade, e Jesus como a própria luz do mundo, onde ele enfatiza a natureza divina, mostrando que ele é o guia da humanidade para a salvação. E antes de concluirmos, nós temos aqui também os outros livros, né? Que são as epístolas de Paulo, em Romanos, onde ele apresenta a teologia fundamental do cristianismo, incluindo ali a justificação pela fé. 1 Coríntios trata aí de problemas e divisões da igreja. 2 Coríntios, ele defende o apostolado de Paulo, né, e aborda seu sofrimento e ministério. Gálatas defende a justificação pela fé contra a influência dos judaizantes. Em Efésios, ele enfatiza a união dos crentes em Cristo e a importância da vida cristã e foca nas identidades espiritual do cristão e principalmente no papel da igreja. Em Filipenses, oferece uma mensagem de alegria e gratidão apesar das dificuldades. Colossenses enfatiza a supremacia de Cristo e sua centralidade na vida cristã. 1 Tessalonicenses encoraja a igreja de Tessalônica em meio à perseguição e dificuldades. 2 Tessalonicenses, ele corrige o mal entendido sobre o retorno de Cristo e incentiva a perseverança. E também destaca aqui, né, a importância de não se deixar enganar por falsos ensinamentos. Encoraja a vida disciplinada e o trabalho diligente e oferece também um consolo e exortações sobre o dia do Senhor. 1 Timóteo fornece diretrizes sobre a aliança e a organização da igreja. 2 Timóteo exorta Timóteo a perseverar na pregação e no evangelho e enfrentar as dificuldades daquele período. Tito lhe dá instruções sobre a organização da igreja e a importância de viver de maneira justa. Filemão apresenta, ele nos apresenta Deus aí de forma que ele nos ensina a perdoar e a acolher também, né? E é exatamente em Filemão que ele apela a Filemão para perdoar e acolher o próprio Onésimo, que era ali um escravo fugitivo que se tornou cristão, e enfatiza a importância do perdão e da reconciliação e destaca a mudança na relação entre escravo e senhor. É uma carta pessoal que reflete o princípio cristão de amor e a aceitação. E após isso nós temos também, deixa eu ver aqui, epístolas paulinas, temos também as epístolas gerais. E é exatamente nas epístolas gerais que a gente vai ter Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, que vai mostrar a ação de Deus da seguinte maneira. Em Hebreus, a carta aos Hebreus, né, compara a nova aliança de Cristo com o Antigo Testamento e enfatiza a superioridade de Jesus como sumo sacerdote. Tiago enfatiza a importância da fé acompanhada
por obras. 1 Pedro ele oferece um encorajamento para suportar o sofrimento por causa da fé e viver de maneira santa. Já no livro de 2 Pedro, ele adverte contra falsos mestres e ensina sobre a certeza da volta de Cristo. 1 João foca no amor de Deus, a verdade e a vida cristã, e ensina aí sobre a importância do amor fraternal e a certeza da salvação em Cristo, a salvação em Cristo. 2 João adverte contra heresias e a importância de viver na verdade e no amor. 3 João elogia, Gajos por sua hostilidade ou hospitalidade e apoia aí aos missionários e critica Diótrefes por rejeitar a liderança apostólica. E enfatiza também a importância de acolher os irmãos na fé e apoiar o trabalho do ministério. E Judas adverte contra falsos mestres e encoraja a manter a fé. E também destaca a importância de lutar pela fé e evitar aqueles que distorcem a verdade. E o livro apocalíptico, que é Apocalipse, ou Revelação, apresenta visões apocalípticas sobre o fim dos tempos e o retorno de Cristo. E descreve o juízo final, a batalha entre o bem e o mal, a criação de um novo céu e uma nova terra. E também enfatiza ali a vitória de Cristo e a promessa de um futuro de paz e justiça, oferecendo aí esperança e encorajamento para enfrentarmos as tribulações. E vamos para a conclusão do vídeo de hoje. Deus se revela de maneira rica e profunda na Bíblia, através de diversos personagens históricos e eventos. Ele é um Deus amoroso, misericordioso e justo que deseja um relacionamento pessoal com cada pessoa. A Bíblia nos convida a conhecer e a seguir a Deus, encontrando nele esperança, propósito e amor. E assim nós terminamos o vídeo de hoje, que foi apenas para mostrar como Deus aparece, se manifesta ou age em cada um desses livros do Antigo e do Novo Testamento. Até o próximo vídeo. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, graça e paz do Senhor. Tchau, tchau.